Deus! Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Nosso Deus é bom. Eu estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouco com vocês aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, aquilo que o Senhor tem feito na família Peniel, aquilo que o Senhor tem feito com os jovens da Peniel. Tem sido um tempo poderoso, tem sido um tempo de crescimento, mas acima de tudo tem sido um tempo de presença de Deus. Tem sido um tempo de destravar propósitos. Eu costumo dizer para o pessoal, para os jovens, que eu não sou a melhor pessoa para estar na liderança dos jovens, mas eu acho que o Senhor conhece que eu sou o que estava disponível. Eu e a minha esposa, nós estávamos disponíveis para esse lugar, e o Senhor nos colocou nesse lugar por causa do coração, por causa da nossa disposição de estar nesse lugar, amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Renan, eu sou filho dessa casa, sou presbítero dessa casa, estou presbítero nessa casa. Para mim também é um privilégio poder estar aqui servindo esse povo, servir também na diaconia debaixo do comando do pastor José Roberto, e para mim, eu servir como eu gosto. Pensa, eu sou apaixonado por servir, porque foi no serviço que o Senhor começou a liberar destinos na minha vida. Foi quando eu carregava vassouras que o Senhor começou a soprar no meu ouvido coisas que Ele queria fazer na minha vida. Então, se você perguntar de mim a respeito de serviço, eu sou um cara apaixonado, e eu sempre falo muito para os jovens. Toda vez que tem alguma coisa diferente na igreja, eu sempre falo para os jovens, converso com o Binho, vou mandar os jovens aí para ajudar vocês, porque eu entendo que no serviço existe uma graça debaixo do serviço. Jesus serviu, então nós temos que repetir como o próprio pastor Zé Roberto pregou aqui, amém? E realmente esse tempo de liderança dos jovens tem sido um tempo muito diferente. Nós começamos a estabelecer rotinas litúrgicas. Nós temos os cultos dos jovens todos os sábados às 20 horas. Hoje nós temos aqui, esse fera aqui, ele vai levar uma palavra para nós do Senhor lá. Esse aqui é missionário do Senhor. Ele vai levar uma palavra de Deus para nós, para os nossos jovens hoje, porque nós estamos entendendo que o Senhor está apontando os jovens para essa direção nesse tempo. Nós temos culto todo sábado às 20 horas. Nós também temos uma vez por mês aquilo que nós chamamos de Jopen Morning Session. Jopen é o grupo de jovens Peniel. Jopen Morning Session, onde todo domingo de manhã nós escolhemos alguns pontos da cidade. Nós 2 vezes nós já fizemos aqui no Parque Manduí, que é um lugar onde nós vamos com jovens, nós fazemos um café da manhã, um tempo de louvor, um tempo de adoração, e acaba se tornando um tempo de discipulado, um tempo de ouvir o coração deles, e isso tem criado muito relacionamento, o que é muito bom, o que faz os jovens crescerem sabendo que eles não estão sozinhos. E eu acho que isso é extremamente necessário para o ministério crescer. Relacionamento é o que sustenta, portanto sejam 2, para que se um cair, o outro ajude a levantar. Relacionamento. Nós também temos nosso tempo, depois do culto, todo culto nós fazemos um tempo de comunhão. Geralmente nós fazemos lá na igreja, justamente para manter os jovens unidos, manter eles se relacionando entre si, para que não fique aberta outras portas que possam afastá-los do caminho de Deus. Não que isso seja fundamental para fazer eles se tornarem crentes. O que faz o homem se tornar um homem de Deus é a presença. O que faz um homem se tornar um homem de Deus é o Espírito Santo convencendo do pecado, é se arrependendo, é colocando-se aos pés de Jesus. Mas tudo aquilo que nós podemos fazer para criar um relacionamento, para criar um corpo, nós estamos nos esforçando e nos gastando para isso. Nós também estamos desenvolvendo, eu sou muito apaixonado por música, e nós estamos desenvolvendo um ministério da Jopen que chama Jopen Music. É o grupo de louvor da Jopen. Eles tocam as músicas que eles gostam de tocar. Nós estamos aí, o Ministério do Louvor está fazendo agora vai fazer uma audição agora por esses dias, e nós estamos recrutando mais pessoas, porque nós entendemos que dentro do corpo da Peniel existem pessoas carregadas com unção. E dentro da igreja de vocês também existem pessoas carregadas com a unção do louvor. E nós devemos explorar, nós devemos criar plataformas para que essas pessoas possam crescer. Amém? E esse é o nosso coração. O nosso coração da minha esposa
é que nós possamos ser plataformas de crescimento para esses jovens. E eu falo isso para vocês porque nós temos que ter um senso de urgência a respeito dos nossos jovens. Nós precisamos entender que os jovens, eles precisam ser direcionados, que os jovens das nossas igrejas, eles precisam ser carregados com um senso de propósito. É o propósito que vai fazer, que vai estabelecer a direção do Senhor na vida deles. Quando nós assumimos o ministério da Jopem, o Senhor havia dado uma palavra para nós. Ele nos deu uma visão. E nessa visão nós estávamos orando no templo da Santarém. E eu vi assim, eu quase não via jovens. Estava eu e minha esposa orando e eu não via jovens. Aí de repente, vinha um grupo pequeno. Aí de repente, o grupo aumentava. Aí de repente, aquela igreja estava cheia de jovens. E o Senhor falava no meu coração: vai vir uma onda de jovens para esse lugar. Você está tendo o privilégio de direcionar jovens que vão mudar a direção dos jovens dessa cidade. O Senhor me falava que os jovens da Peniel ajudariam os jovens perdidos no mundo para trazer eles para a igreja. O Senhor me dava essa direção e eu via uma enxurrada, uma onda de jovens entrando naquela. E eu estou caminhando debaixo dessa palavra. Eu estou caminhando debaixo dessa visão que o Senhor me deu, porque foi o Senhor que deu. E se é o Senhor que deu, eu não olho para o que está acontecendo hoje. Quando nós começamos, nós olhamos assim, o povo meio desanimado, e eu falei assim: mas o Senhor deu uma palavra, e eu vou caminhar sobre ela, eu vou caminhar sobre a direção que o Senhor nos deu. E nós fomos com muito esforço, eu e minha esposa, nós organizamos o primeiro retiro. O primeiro retiro da Jopem foi um retiro onde nós fomos convidados a refazer o altar, a limpar as cinzas, a colocar a lenha, a pedra, fazer o buraco, a água, para que o fogo do Senhor descesse naquele lugar. E nós temos visto que o fogo começou a acender o coração de alguns jovens. Esse retiro, praticamente eu e minha esposa, nós fizemos sozinho com a ajuda de algumas pessoas. Claro que a equipe, a Fran, o Eliseu, o pastor Hermin, meu Deus, eles nos ajudaram demais. Só que nós alcançamos o nosso objetivo, que era começar a fazer o fogo queimar. E depois o Senhor nos direcionou mais uma vez a respeito de propósito. E o Senhor nos direcionou onde? Nas mesas. Por isso que o pastor Aldo falou de mesa, e eu gosto muito de mesa. Eu sou um homem que foi desenvolvido, eu fui ativado na mesa. Então eu gosto de sentar na mesa, e eu sento na mesa com os jovens para ouvir o que eles têm a dizer. Porque aqueles que estão dispostos a seguir um caminho, aqueles que estão dispostos a romper, eles vão encontrar lugar de crescimento. Amém? E assim tem que ser na igreja de vocês também. Vocês têm que estar com os ouvidos abertos para ouvir, abertos para entender, e acima de tudo, ter um coração discipulador para dar destino para cada um desses jovens. Sabe por quê? Quando o Senhor começou a gerar isso no meu coração, eu estava sentado com eles em uma mesa, e eu fiz uma simples pergunta: qual é o seu propósito? 90% não sabia responder. Eu me converti, eu tinha meus 25 anos. E eu sempre penso muito, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? Se eu tivesse me convertido mais cedo, se os meus pais fossem um homem ou uma mulher de Deus, eu tivesse nascido na igreja, como seria precioso ter crescido nesse ambiente. Mas o Senhor confortou meu coração, porque isso estava no controle deles, estava no controle dele. Embora os meus pais, a minha mãe era evangélica e meu pai não, embora esse cenário existisse na minha vida, o Senhor nunca perdeu o controle disso. Então Ele me trouxe
para esse lugar e Ele está despertando cada vez mais o propósito da minha vida. E o propósito me deu uma direção, o propósito me deu um motivo de alegria. E quando eu perguntei isso para os jovens, eu vi que eles não tinham. Eu falei assim: qual que é o sentido? Gente, qual que é o sentido de estar aqui, tocar? Qual que é o sentido de vir à igreja nos domingos se eu não tenho um propósito? E é por isso que eu quero falar um pouco com vocês a respeito da cultura do propósito. Amém? E para falar um pouco dessa cultura do propósito, eu queria convidar vocês. Alguém já fez isso aqui? Abra a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Atos dos Apóstolos, eu estou na versão NVI. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Amém? Todavia, não me importa nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essa palavra diante do Senhor. Que o Senhor venha agora com o seu Espírito Santo ministrar os nossos corações a respeito do propósito, a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que nós possamos, Pai, ainda que na nossa limitação, nós possamos derramar um pouco desse óleo precioso que o Senhor tem derramado na nossa vida. Que o Senhor use a nossa pequenez, que o Senhor use a nossa incapacidade, Jesus. Mas que acima de tudo, que a nossa incapacidade, a nossa pequenez não impeça que o seu corpo receba do Senhor aquilo que o Senhor quer falar nessa manhã. Amém? Quando a gente fala de propósito, nós entendemos que todo mundo tem um propósito, correto? A palavra do Senhor diz que nós fomos criados, que existe um livro a nosso respeito, onde foi escrito os livros da nossa vida, que antes que nós fôssemos gerados, o Senhor já nos conhecia. Então, nós podemos afirmar que o Senhor tem um propósito para a vida de cada um. Só que esse propósito é o norteador de todas as nossas escolhas. Aquilo que o Senhor tem para nós é o que vai dirigir os nossos passos. Então nós temos que ter muito claro essa visão do propósito para que nós não venhamos a deixar de cumprir aquilo que o Senhor colocou, aquilo que o coração do Senhor tem para nós. Porque o cumprimento do propósito, na verdade, ele é a única, esse cumprimento é a única resposta aceitável que nós podemos entregar para Deus pelo dom da salvação. O cumprimento do nosso propósito é a única resposta aceitável que nós podemos entregar para o Senhor. Cumprir o propósito por aquilo que Ele nos deu. Amém? E para falar um pouco dessa cultura do propósito, que o pastor Anderson me desafiou para falar aquilo que o Senhor estava falando no meu coração, eu queria falar para vocês alguma dessas características dessa cultura do propósito que nós estamos vivendo aqui. E a primeira delas é sacrifício. É sacrifício. Nós temos que entender que o apóstolo Paulo, ele cumpriu todo o propósito dele, porque ele sacrificou. Nas nossas vidas existe um altar. Eu estava até falando com o pastor Anderson ontem a respeito do discernimento que o Senhor nos deu na turma do Homem ao Máximo, onde existe um altar. Tudo que a gente faz na nossa vida existe um altar. E altar exige sacrifício. E nós temos que escolher o que nós vamos colocar nesse sacrifício. Ou nós colocamos os nossos filhos, ou nós colocamos as nossas famílias para serem sacrificados nesse altar, ou nós, como homens, nos colocamos nesse altar para sacrificar para que a nossa família viva. Então, tudo que nós fazemos na vida existe um altar, e esse altar exige sacrifício. E o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso, porque ele no fim da vida dele, falou assim: já estou sendo derramado
como uma oferta. Nesse altar, o apóstolo Paulo, ele entendeu que no final da vida dele, ele havia sido derramado. Eu cumpri o meu propósito. Ele afirmava isso porque ele tinha convicção de que ele havia combatido o bom combate. Amém? Só que quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo e a respeito de sacrifício, eu penso, por que ele conseguiu se sacrificar? Quando eu lembro do processo de conversão do apóstolo Paulo, quando ele foi alcançado pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco, veio uma luz muito forte, derrubou ele, e ele falou assim: quem é você, Senhor, quem é você? Ele sacrificou acima de tudo a vontade dele, porque ele fez uma pergunta que todos nós temos que fazer nessa manhã: Senhor, o que queres que eu faça? Sacrifício. A primeira característica de uma cultura de propósito é o sacrifício. Nós colocamos agora os nossos sonhos, as nossas vontades de lado, para entender para o Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Na cultura do propósito, nós aprendemos a parar de buscar respostas para as nossas perguntas. Na cultura do propósito, nós desejamos nos tornar resposta para as perguntas de Deus. A quem enviarei? Envia-me a mim. Como igreja, nós estamos sendo levados a esse lugar de ouvir a voz de Deus, de ouvir para onde o Senhor está apontando cada um de nós. Qual que é o propósito do Senhor para cada um de nós? Porque se nós temos a convicção que o Senhor tem um propósito estabelecido para cada um, nós temos que fielmente buscar ouvir o Senhor a respeito desse propósito e caminhar na direção que Ele tem apontado. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele foi transformado por um sacrifício, por causa de uma pergunta que ele fez: o que queres que eu faça? Quando nós fazemos a pergunta certa, a visão do nosso propósito, ela fica clara. Fazer a pergunta certa nos dá a visão clara a respeito do que nós temos que fazer. Quando nós temos uma visão clara do nosso propósito, agora nós sabemos exatamente o que escolher. Nós falamos muito disso. Eu acho que eu nem cheguei a falar do retiro que nós tivemos agora, há 2 semanas atrás. O tema do retiro é propósito. E estava extremamente latente, reverberando no ar, essa pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? Porque os jovens, eles precisavam de uma direção do Senhor para entender para onde eles estavam indo, para que agora eles pudessem se movimentar em direção ao que o Senhor queria para a vida deles. Porque se eu não conheço o que o Senhor tem para mim, eu não consigo me movimentar na direção correta, eu não consigo fazer escolhas corretas. E para os jovens isso é muito importante, porque até na escolha da namorada, do cônjuge, sem a visão de propósito, ele erra. Nós demos uma missão para o pastor Aldo e o pastor Eliano para pregar sobre o propósito no relacionamento, se os jovens se movem por proposta ou por propósito. Porque quando você não tem a visão clara, qualquer propósito te tira do caminho, qualquer proposta te tira do caminho. A proposta, ela movimenta os nossos olhos, a proposta atrai os nossos olhos. E se nós não temos o propósito estabelecido que move nossos espíritos, nós somos movidos pelos nossos desejos. Por isso que nós temos que sacrificar e falar assim: Senhor, o que queres que eu faça? Cultura do propósito é uma cultura que exige sacrifício. Entender. Quando eu tenho uma visão clara do propósito, meu caminho é mais leve.
quando eu tenho uma visão clara do propósito, os problemas, eles perdem até a força, porque eu estou caminhando certo daquilo que o Senhor disse a meu respeito. Eu já começo a não temer tanto as tempestades, porque eu tenho uma palavra, e quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra, quem tem a direção do propósito tem tudo, pode caminhar firmemente naquilo que o Senhor falou ao seu coração. Amém? Perguntas do tipo: para que eu estou vivendo? Onde eu estou gastando a minha energia, os meus recursos? Onde eu estou colocando meu tempo? Essas perguntas devem ser feitas à juventude, porque se elas não estão colocando no lugar certo, elas estão perdendo o bem mais precioso da vida delas, que é tempo. Tempo. Se eu não tenho a visão certa do meu propósito, eu perco tempo. E eu queria falar com você a segunda característica de uma cultura de propósito que nós temos vivido aqui nessa igreja com os jovens, é o discipulado. Porque o propósito, nós entendemos que o propósito, ele é revelado nesse lugar de relacionamento. São nas mesas, é no discipulado. É no discipulado onde nós somos curados, é no discipulado onde nós somos projetados, é no discipulado onde pessoas, homens e mulheres de Deus, podem projetar esses jovens para aquilo que o Senhor está escrevendo na história deles. É no discipulado, discipulado um a um. Por isso que é tão importante homens e mulheres de Deus serem levantados como líderes, para que eles possam discipular, também e serem discipulados. Nós estabelecemos essa cultura aqui na Peniel. Eu sou discipulado, porque o discipulado estragou minha vida. Eu já falei isso para vocês aqui. Eu sou discipulado, mas eu também sou discipulador. É nesse lugar. O pastor Anderson pregou uma palavra extraordinária a respeito do propósito do discipulado. O pastor Anderson é um fruto do discipulado. E olha que fruto. Ele é uma bênção nas nossas vidas. Através da vida deles nós estamos alcançando outros lugares. Nós estamos sendo destravados em tudo aquilo que o Senhor tem feito. Porque o relacionamento é um lugar de liberar propósito. Quando a gente olha para os relatos de Paulo e Barnabé, tem um livro do Abe Uber que fala muito a respeito do poder, do fator Barnabé. Esse livro fala muito a respeito de discipulado. E quando a gente olha para a vida de Barnabé e Paulo, ele se converteu naquele cenário, no caminho de Damasco. O Senhor alcançou ele foi cego para aquele lugar. Ananias foi enviado lá, orou com ele vai para a igreja. O povo da igreja de Jerusalém falou assim: ó filho, vai para Tarso, que você está causando aqui. Enviaram ele para Tarso e lá ele ficou. Existem historiadores que acreditam que Paulo ficou lá por cerca de 14 anos, sendo ministrado pelo Senhor. Aí Barnabé, ele é enviado para pastorear uma igreja em Antioquia. E essa igreja estava borbulhando. E ele é enviado para aquele lugar, e ele vai lá e ele certifica tudo aquilo que disseram a respeito daquela igreja. E ele começa o pastoreio dele, e aí ele começa a revelar cada vez mais Cristo àquele povo. E de repente, o Espírito traz para Barnabé: ei, existe um menino lá, existe um homem lá que perseguia os judeus. Aquele menino converteu, eu vou lá buscar ele. De Antioquia a Tarso era longe. E Barnabé se move naquele lugar. Ele faz essa viagem, traz Paulo, e eles ficam 1 ano pastoreando aquela igreja. Quando eu olho para o que Barnabé fez na vida de Paulo, e eu olho para o resultado nas epístolas do Novo Testamento, eu só consigo ver o poder do discipulado,
e a cultura do propósito. O discipulado de Barnabé colocou o apóstolo Paulo até esse lugar onde ele foi liberado para viver o propósito. O apóstolo Paulo vivia com Barnabé, caminhava com Barnabé, fizeram viagens missionárias com Barnabé, e de repente está na hora de Barnabé entregar Paulo. E agora o apóstolo Paulo começa o ministério sozinho. Agora ele se formou um homem. Barnabé emancipa Paulo. E Paulo exerce o propósito e vai pregar aos gentios. E a pregação de Paulo nos gerou tanta riqueza, que ele foi um dos homens mais relevantes do Novo Testamento. O poder do discipulado, a cultura do propósito, uma das características dela é o discipulado, porque o discipulado, o relacionamento libera propósitos. Eu sempre falo muito isso com o pessoal da Jopem. Os que eu tenho mais próximos, aqueles que desejam, que estão queimando, eu trago para perto e eu projeto. Eu e a Lorena, nosso coração é assim, a gente sempre libera e fala assim, você vai se tornar alguém melhor que nós. Você vai alcançar lugares mais longe do que nós vamos alcançar. Por quê? Porque nós temos um coração que nós aprendemos que o coração do discipulador promove crescimento. O coração do discipulador, Barnabé, deu para a igreja um crescimento exponencial pela vida do apóstolo Paulo. O crescimento da igreja veio através de um homem que estava disposto a se doar pela vida de outro. Um coração discipulador. O discipulado, esse lugar de relacionamento, é um lugar onde nós encontramos o nosso propósito. A cultura do propósito, ela exige discipulado. Então vocês que estão aqui, nos permitindo partilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, levem isso em mente, discipulado. O discipulado, o amor um a um. Talvez aquilo que o pastor Aldo falou aqui a respeito da urgência dele, do propósito, que ele entendia que ele tinha um compromisso com os casais e ele largava tudo para fazer aquilo. Esse é a medalha de um homem que termina a carreira sendo um homem que discipulou, um homem que liberou o destino, um homem que foi plataforma para impulsionar outras pessoas. Amém? O discipulado verdadeiro não é apenas ensinar a doutrina, mas é caminhar junto, acreditar no outro e ajudá-los a alcançar o propósito que Deus colocou em cada um deles. Barnabé mostra para nós que investir em uma única pessoa pode mudar a história de uma igreja inteira. Amém? Terceira característica de uma cultura de propósito é amar a Cristo mais do que amar as obras. Existem pessoas que são profundamente ligadas à atividade social, são profundamente ligadas a um tipo de pessoas que elas querem ajudar. As pessoas querem orar pelos enfermos, as pessoas querem pregar o evangelho, fazer evangelismo de rua. Mas esse evangelho, essa atividade, ela não pode ser maior que o amor a Cristo. Nós temos que levar a nossa juventude a amar a Cristo. Nós temos que levar eles a esse lugar de conhecer o verdadeiro evangelho, conhecer a obra redentora, conhecer aquilo que Cristo fez, para que nós possamos ver e criar neles esse amor por Cristo, criar neles essa necessidade por santidade, criar e gerar neles
esse amor por Cristo acima de todas as coisas. Porque a cultura do propósito, ela tem que gerar um amor por Cristo, maior do que amar o próprio propósito. O apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses 3, 7 a 8, que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. E mais do que isso, eu considero tudo como perda, preparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Ele fala mais em 2 Coríntios 5, 14 e 15 que o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si. Aqueles que vivem já não vivem mais para as próprias vontades, mas vivam para aquele que por ele morreu. O amor por Cristo impulsionava o propósito e a vida ministerial de Paulo. O propósito, o amor por Cristo direcionava a missão do apóstolo Paulo. Mas quando eu penso em amor por Cristo e propósito, o que mais me chama a atenção é a vida de Pedro. Pedro foi um homem que negou Jesus próximo à sua crucificação, porque estava com medo do que viria sobre a vida dele. Mas sabe de uma coisa? Cristo se encontra com Pedro novamente e fala assim: Pedro, você me ama? Pedro, você se sacrifica por mim? Pedro fala assim: eu te amo, Jesus. Jesus responde: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta para ele assim: Pedro, tu me amas? Você é capaz de gastar a sua vida em discipular pessoas, em discipular improváveis para o crescimento do reino? Pedro fala assim: Jesus, eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ei, Pedro, você me ama acima de todas as coisas? Jesus, você sabe que não, mas eu te amo do meu jeito. Apacenta as minhas ovelhas. O amor por Cristo é o maior liberador de propósito que nós podemos ver. Até no amor imperfeito de Pedro. Sabe por quê? Cristo entrega o propósito para Pedro. E Pedro agora, ele começa a pregar. E os saduceus, sumo sacerdote, prende Pedro, prende os outros apóstolos. E o anjo vai lá, liberta eles e eles vão pregar. Depois o guarda vai buscar eles sumiram, eles chegam, ele sumiu. Aí chega um jogador lá e fala assim: os caras que você prenderam estão lá, tá lá fora, tá lá pregando, chama eles para cá. Não, eu vou amarrar aqui. Obrigado. Amém. Obrigado, viu, irmão? Deus te abençoe. Pedro agora, de novo, eles pegam Pedro e trazem ele diante do sacerdote. E ele fala assim:
nunca mais preguem esse Cristo. Pedro vai olhar e vai dizer: convém a mim obedecer mais a Deus do que aos homens. O amor imperfeito de Pedro, que negou a Cristo na crucificação, que foi redimido por Jesus com a entrega do propósito, transformou aquele medo em ousadia para dizer: eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou pregar a Cristo. O amor de Pedro liberou o amor de Pedro por Cristo liberou o propósito na vida dele. Só que quando eu paro para olhar a Pedro, esse homem que foi que teve medo de ser crucificado com Jesus, no fim da carreira dele, a história vai dizer que ele não só aceitava morrer pelo propósito, que ele não só aceitava morrer por Cristo, mas que ele aceitava a morrer de uma maneira pior. Ele aceitava a morrer. Ele falou assim: não me preguem na cruz como meu Salvador, me preguem de cabeça para baixo, mas eu não sou digno de morrer como ele. O propósito, o amor por Cristo libera propósitos. A imperfeição do nosso amor por Cristo, a imperfeição do amor de Cristo dos jovens, não vai impedir o Senhor de liberar o propósito na vida deles. Quando aqueles 10 leprosos vão ter com Jesus para curar, Jesus fala assim: ó, pode ir lá contar para o sacerdote. A Bíblia vai dizer que no caminho eles foram curados. No caminho nós seremos aperfeiçoados. Nós cresceremos espiritualmente para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu queria convidar vocês a ficar de pé. Escuta isso aqui. O batismo de amor, de perdão, de propósito que Pedro recebeu com Jesus naquele lugar, transformou a perspectiva ministerial de Pedro. O homem que tinha medo agora estava disposto a morrer, e morrer de uma maneira pior. Coloque a mão no coração de vocês. Nós vamos orar enquanto o Ministério Louvor vai cantar uma canção. O Senhor, Ele tem um propósito para liberar lá na igreja de vocês. Tem algum líder de jovens aqui? Eu quero convidar cada um de vocês a vir aqui para frente. A intercessão vai estar orando por vocês. E eu quero convidar também cada pastor que quer cultivar na igreja essa cultura de propósito, uma cultura de sacrifício, uma cultura de discipulado, uma cultura de se gastar para levar o amor de Deus nesses jovens, a cultura do propósito. A cultura do propósito.
ela vai liberar o crescimento da igreja. A cultura do propósito, ela vai liberar o crescimento espiritual de cada um que estiver disposto a se colocar nesse lugar de sacrifício. Entender que não é mais a vontade dele que vai prevalecer, mas a vontade do Senhor. Ei, você que deseja ativar o propósito na vida da igreja, na vida dos jovens, eu te convido a vir aqui. Os pastores e a intercessão estarão orando pela vida de vocês. Existe uma graça na cultura do propósito. Existe uma direção do Senhor para ser liberada na vida de cada jovem aqui, de cada pastor e pastora aqui, para que isso venha reverberar lá na igreja de vocês. A cultura do propósito, uma cultura de sacrifício, de discipulado e de amor. Amém?